Olá, amados, paz e bem? Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 2, revista da Escola Bíblica Dominical, da editora CPAD, classe de jovens. É a nossa segunda lição, como eu disse, nesse quarto trimestre de 2020. Na primeira lição, nós estudamos sobre Moisés, a história do grande legislador hebreu. Agora, nós iremos estudar sobre Débora, fazendo a diferença em ações e palavras. Aliás, vale um destaque aqui sobre a história de Débora. É uma história única na Bíblia. É uma história singular, interessantíssima, aonde nós vemos, em meio a uma cultura extremamente machista, Deus honrando uma mulher com o posto de juíza e profetisa da nação de Israel, justamente em um dos tempos mais críticos da história de Israel. Então, nesta lição nós iremos estudar sobre a profetisa e juíza Débora, fazendo a diferença em ações e palavras. Lembrando que o conteúdo desse trimestre que nós estamos estudando, você tem os slides em PowerPoint, você que já é assinante da plataforma do ebdenfoco.com, você já tem então os slides. Além disso, você tem a aula em vídeo, aula em áudio e subsídios em PDF. Esses subsídios em PDFs, além de, pode ser tanto comentários bíblicos de alguma leitura bíblica em classe, pode ser o comentário bíblico em PDF da lição que alguns dos nossos colaboradores do EBD em Foco estarão produzindo, e muitos outros conteúdos que nós entendermos necessário estará disponibilizado para você. Então, se você ainda não é assinante do ebdenfoco.com, você assina, aí você irá ter os slides em PowerPoint, aula em vídeo, aula em áudio e uma série de subsídios em PDF. É só você acessar www.ebdenfoco.com. Além disso, você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Você salva o número que está na sua tela aqui, ó, 94 é o DDD, não esqueça de salvar o DDD 94, 98409-2869. Salve esse número e envie uma mensagem com o seu nome e sobrenome, que o ebdenfoco.com estará retornando para você. O texto do dia e enviou e chamou a Baraque e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Essa foi a palavra de Débora para Baraque, porque Deus havia ordenado que ele atraísse homens das tribos de Naftali e Zebulon para ir para esta guerra. Nós vemos aí Deus usando a Débora, uma mulher, para convocar um homem, para que esse homem convocasse um exército. Para o povo de Israel, a nossa síntese, para o povo de Israel, a liberdade algumas vezes veio por meio de oração, passos de fé, apoio mútuo e coragem. A história de Israel é uma história riquíssima, apesar do seu ciclo de pecado, punição, arrependimento e restauração. A história de Israel é uma história riquíssima, com personagens riquíssimos, que esta lição traz para nós um estudo sobre personagens que é riquíssimo, que vai ajudar muito no nosso conhecimento bíblico e também com muitas lições práticas para a nossa vida. E aqui nós vemos que, no geral, o povo de Israel, a liberdade algumas vezes vinha por meio de oração, passos de fé, comportamento, obediência, apoio mútuo, um com o outro, e muita coragem, como no caso de Débora e de Baraque. Bom, o nosso texto bíblico se encontra em Juízes capítulo 4, versos 4 a 9. Eu aconselho você a ler os capítulos 4 e 5. O capítulo 4 conta a história, o capítulo 5 fala da canção de Débora. É uma história que está apenas em 2 capítulos, pode dizer em um capítulo, o outro capítulo é o Cântico de Débora, mas o Cântico também faz menção ao que aconteceu na história. Então, nós não vamos ler o texto aqui por uma questão de tempo, mas você com certeza deve ler este texto, buscar alguns subsídios aí como comentários bíblicos, para que você entenda um pouco mais, especialmente
sobre as vidas de Débora, de Jael e de Sísera, que são personagens extremamente importantes nesse contexto. Os objetivos desta lição, lembrando que nós estamos numa lição de jovens, né? Então, os nossos jovens, você professor que está nos acompanhando, você vai ministrar com o objetivo de levar os seus jovens a refletir a respeito da rebeldia de Israel nos tempos dos juízes, né? O tempo dos juízes, lá no livro de Juízes tem que aquele tempo era um tempo em que cada um fazia o que bem queria e ninguém buscava a direção de Deus. Então era um tempo obscuro, né? Um tempo de trevas para a nação de Israel. Também mostrar que Débora era uma mulher com dons e valores. Ela era profetisa e era juíza. Olha, é bastante incomum. Como eu disse no início, a história de Débora é uma história singular na Bíblia. Não há outra semelhante a esta. É uma história singular. Né? Eu quero até fazer uma observação aqui. O mundo pós-moderno fala tanto do feminismo, da mulher como empoderada, né? Poderia ir na Bíblia e buscar o exemplo de Débora. Débora era, no meio de uma cultura extremamente machista, uma juíza e uma profetisa, uma mulher de dons e valores. Os seus jovens também vão poder aprender a explicar a vitória que Deus trouxe a Israel mediante o trabalho de Débora. Lembra que a convocação foi para Baraque, mas Baraque, ele temeu e disse que só ia se Débora fosse. Então, Débora está diretamente ligada ao que aconteceu, à vitória que aconteceu por parte de Israel contra os cananitas. A nossa introdução diz o seguinte: nesta lição estudaremos os acontecimentos narrados em Juízes 4, tendo como protagonistas a juíza e profetisa Débora e um homem chamado Baraque. Em seu tempo, eles presenciaram a opressão cananita e foram desafiados a obedecer a Deus e libertarem Israel. Só lembrando aqui, nós estamos no período dos juízes, né, que é aquele período que compreende pós-Josué até Saul, né, pós-legisladores, né, pós-entrada na terra de Canaã até a monarquia, nesse período. Nesse período, Deus levantava pessoas de tempos em tempos para libertar Israel, porque de tempos em tempos Israel estava em opressão por parte de algum povo, né? Nós já vimos falar dos filisteus, dos midianitas, dos amalequitas. Agora nós vemos, por exemplo, os cananitas, né? Que eram os povos nativos daquele lugar. Israel está sendo oprimidos por este povo. Então é nesse contexto que está a nossa lição. E aqui, como diz o nosso comentarista, nós estudaremos os acontecimentos narrados em Juízes 4, né, onde fala da juíza Débora, né, juíza e profetisa, e também do Baraque. Em seu tempo, eles presenciaram a opressão cananita e foram desafiados a obedecer a Deus e libertarem Israel. Nós estamos, no nosso tempo, sendo também desafiados a obedecer a palavra de Deus e libertarmos nós mesmos de nossos pecados e libertarmos pessoas também da opressão maligna. Nós temos aqui uma observação que é importantíssima, de que nós também estamos sendo, nós jovens, professores, pastores, líderes, cada crente, estão sendo desafiados por Deus a obedecer a sua ordem para libertarmos pessoas que estão cativas. É uma história que trata de fé, dúvida, limitações, companheirismo e vitória. Lembremos-nos de que tais fatos não se distanciam do nosso cotidiano, pois somos constantemente desafiados a obedecer a Deus, ajudando uns aos outros. Achei muito interessante, você, professor jovem que está nos ouvindo nesse momento, essa listinha que o comentarista faz aqui, ó, é uma história que trata de fé, dúvida, limitações, companheirismo e vitória. Fé. Fé de Débora, dúvida de Baraque, limitações do povo, era um exército extremamente limitado, companheirismo de Débora e Baraque e uma vitória extraordinária dada por Deus através, claro, o exército foi perseguido pela liderança, o exército cananita perseguido pelo exército israelita sob a liderança de Baraque e de Débora,
mas no final, quem matou Sísera foi uma mulher na sua tenda. Então, a vida cristã, nós passamos diversas vezes por estas situações. Vez ou outra nós estamos com uma fé fortalecida, vez ou outra estamos cheios de dúvidas. Nós sempre estamos cheios de limitações, seja qual for, às vezes é física, às vezes é intelectual, às vezes é mesmo espiritual, mas nós precisamos termos companheirismo um para com o outro, para que a vitória venha. O povo de Deus não é o povo de uma única pessoa. O povo de Deus são comunidades pelo mundo afora, reunidos sobre o mesmo cetro, sobre o poder de Deus, adorando a Deus e proclamando a vitória de Deus sobre o mundo. Primeiro ponto, Israel e a velha rebeldia em uma nova terra, né? A terra até pode ser nova, mas a rebeldia é a mesma de sempre. Israel na terra prometida. O livro dos Juízes é precedido de um contexto histórico. Já comecei a falar sobre isso agora há pouco, mas vamos continuar. Os filhos de Israel, que há algumas décadas sofriam no Egito como escravos, viram a mão poderosa de Deus trazendo liberdade e a promessa de dias melhores em uma terra que lhes seria dada, né? Após um tempo de 400 anos, 430 anos, em média isso, de escravidão no Egito, 40 anos no deserto, enfim, chegaram à terra que manava leite e mel. Mas como diz o título do nosso tópico, nova terra, mas velhos hábitos, velhos pecados. Receberam de Deus cidades que não construíram, moravam em casas cheias de bens, bebiam água de poços que não cavaram e usufruíam de plantações que sequer tinham semeado. Deus lhes daria tudo, com a observação de que não poderiam se esquecer dele, do Senhor que os tirou da terra do Egito. Alguns comentaristas, alguns pensadores bíblicos vão dizer que a terra de Canaã é, em certo sentido, uma referência ao céu, nem à vida eterna ou ao reino milenar. Outros vão dizer que a terra de Canaã é uma referência à igreja, que também é um lugar de descanso. Mas é interessante que tanto uma referência ao milênio, uma referência ao céu, uma referência à igreja, todos que fazem parte ou que farão parte, que faz parte da igreja, farão parte do reino, farão parte, que serão salvos, que estarão no céu, todos esses desfrutarão de bens, desfrutarão de dádivas que eles não conquistaram por seus esforços. Assim como Israel na situação em que eles estavam na terra de Canaã. Eles chegaram ali, claro, você vai dizer, que mais houve batalhas. Sim, houve batalhas. Como há batalhas nas nossas vidas são de batalhas. Paulo diz lá em Timóteo, em 1 Timóteo, que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em 2 Timóteo, na verdade. E a vida cristã é uma vida de batalhas, mas a vitória não somos nós quem conquistamos, Nós precisamos entender que também desfrutamos de dádivas que nós jamais por nós mesmos conseguiríamos alcançá-las. E tudo o que Deus quer de nós é que nós obedeçamos a sua palavra, é que nós o servimos. O profeta Miqueias, Deus diz lá através do profeta Miqueias, homem, o que o Senhor te pede, senão que obedeça os seus mandamentos, e eles não são pesados. Eles não são pesados. Muitos jovens vivem dentro da igreja com uma vida amarga, difícil, porque não entenderam ainda que tudo que eles vivem é pela graça de Deus. Vocês precisam aprender a descansar no Senhor, a estarem satisfeitos no Senhor, a compreender que tudo que vocês vivem é por causa do amor de Deus, da sua graça e não pelos seus esforços. As instruções eram diretas e simples. Eles deveriam seguir os mandamentos do Senhor, praticarem a justiça uns para com os outros e ensinar às gerações futuras o que Deus lhes fez presenciar. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem em todo o coração. Salmo 119 e verso 2. Mas entre a perspectiva e a realidade existem diferenças. E a gente entende isso. Nós vemos a história de Israel, um exemplo disso. E na nossa vida,
Eu sei, Deus nos tem dado tantas coisas maravilhosas, Deus nos tem perdoado os pecados, tem nos justificado, tem escrito nossos nomes no livro da vida, tem tirado a mania do desespero, o desespero dos nossos corações, das nossas mentes, mas na realidade precisa haver luta. E que o povo de Israel não entendeu que havia a necessidade de ter luta contra o pecado, e eles pensavam que a luta era apenas contra as nações. Nós, às vezes, criamos inimigos que não existem, porque a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas a nossa luta é contra o maligno, é contra a nossa natureza pecaminosa, é contra o pecado. E nós precisamos saber que nós estamos em luta. Por mais que, como diz aqui o escritor, na perspectiva, mas entre a perspectiva e a realidade existe diferença. Na realidade, é difícil, mas é Deus quem batalha por nós. Em sua onisciência, Deus sabia que os filhos de Israel se esqueceriam dos seus mandamentos. Eles adorariam outros deuses e fariam o que havia sido condenado pelo Senhor na lei de Moisés. Ele sabia que o povo, a algum momento, iria distanciar da sua presença. O povo de Israel entrou na terra prometida, mas não se guardou da influência daquele ambiente, se deixando levar pelas mesmas práticas dos seus antigos habitantes. Lembra que eu falei que o povo de Israel pensou que a luta era uma luta apenas militar, mas a luta era contra o pecado, contra a cultura daquele povo. E eles não perceberam isso. Nós estamos lutando diariamente, lutando contra o nosso pecado, lutando contra as ideologias que aparecem. Muitos jovens estão contaminados com ideologias esquerdistas, comunistas, marxistas. Eles estão pensando de acordo com a modernidade, com a pós-modernidade, e não estão pensando de acordo com o que a Bíblia nos ensina, né? O povo de Israel, quando chegou na terra de Canaã, eles se sentiram seguros e abandonaram a lei de Deus. Começaram a pensar como as pessoas da terra, como os povos da terra. E a partir do momento que eles começaram a pensar como os povos da terra, eles começaram a cultuar como os povos daquelas terras. Nós também vivemos da mesma situação. Nós somos de uma terra distante. Nós estamos aqui nesse mundo e nós precisamos entender que nós somos diferentes. Nós podemos até habitar nesse mundo, mas nós não podemos praticar as mesmas coisas que esse mundo pratica. Nós devemos praticar aquilo que a palavra nos ensina. Para a juventude é muito difícil. Nós vivemos onde a pós-modernidade influencia muito através da música pop, dos filmes, das novelas, enfim, dos seriados, mas nós precisamos nos voltar para a Bíblia, porque nós somos povo de Deus e não fomos colocados aqui para viver como o mundo, mas para sermos luz nesse mundo. Segundo tópico, os juízes de Israel. A palavra de Deus nos mostra que houve na história de Israel pessoas que lideraram o povo com funções diferentes. Por exemplo, na lição passada nós falamos de Moisés. Foi chamado por Deus para ser um libertador e legislador. O Moisés, ele teve uma função muito específica, né? Muito interessante, porque ele iniciou a libertação do povo, né? E ele trouxe a lei para o povo. Josué entrou com o povo na terra e lhes serviu como um general para as conquistas que se seguiriam, né? Uma vez na terra, eles então passaram a ser governados ou liderados por juízes que tinham funções distintas do que teve Moisés, apesar de em algum momento Moisés também ser juiz, ser profeta. Josué também atendeu o povo, mas eram funções bem específicas. Com a morte de Josué, Deus levantou juízes, pessoas responsáveis por resolverem questões religiosas, éticas também, né? Questões civis. Somente após o período dos juízes veio a monarquia, quando o povo de Israel pediu um rei. E Deus lhes concedeu que fossem governados por monarca. Então nós já falamos sobre isso lá no início. Os juízes, né, a história de Débora acontece nesse período pós-Josué, antes da monarquia com Saul. Nesse período aí, que é um período muito longo, que é considerado pelos teólogos como o período de trevas da história de Israel. No período que antecede a monarquia, como vemos, havia os juízes
Estes agiam como magistrados, analisando os problemas e ajudando as questões que lhes traziam. No livro dos Juízes, eles também foram responsáveis por livrar Israel dos seus inimigos. Nós falamos lá sobre essa situação, né? Eles, como Débora, ela era profetisa, então ela também falava, estava à frente de alguma forma no contexto religioso, e ela era juíza, porque ela também julgava questões do povo, né? Então, Deus levantou pessoas desta forma. Eu posso citar aqui, além de Débora, Sansão, o próprio profeta Samuel, que nós vamos falar mais na frente, Eude, que foi antes de Débora, e assim tantos outros juízes. Você deve ler o livro de Juízes para você poder entender esse período. Inclusive, a história de Ruth também acontece nesse período. Então, o livro dos Juízes conta uma história muito obscura, um momento muito difícil em que o povo de Israel passou. O profeta Samuel, né, como eu disse anteriormente, foi também um juiz. A gente pode ver isso lá em 1 Samuel 7, 15 e 17. Os juízes passaram a também trazer livramento ao povo de Israel, como foi o caso do Sansão, como foi o caso de Jefté e outros, né? Como foi o caso de Eude, como eu já falei, e tantos outros juízes, né? Como Gideão também era um juiz em Israel. Esses são personagens bíblicos que compreenderam, que atuaram nesse período dos juízes. Os dias de Débora. Após a morte de Josué e dos seus contemporâneos, outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Juízes 2 e 10. Percebe-se que não foi de um momento para outro a mudança que ocorreu no pensamento e nas atitudes dos hebreus em relação às coisas de Deus. Cada geração precisa ter sua própria experiência com Deus. Isso é verdade. Às vezes a gente olha para trás, aí você lembra de John Wesley, Charles Spurgeon, Leonard Ravenhill, John Knox, Richard Baxter, Charles Finney e tantos outros pregadores, avivalistas que passaram aqui pelo nosso mundo, né, influenciaram poderosamente a sua geração, e às vezes a gente olha para trás e pensa, poxa, por que isso não está acontecendo, aquele avivamento que aconteceu com esses homens no período deles? Olha, primeira coisa é que naquele tempo essas pessoas elas se dedicaram a buscar esse avivamento. Segundo, nós não podemos querer ter as mesmas experiências deles no nosso tempo, porque é um tempo diferente. A única coisa que é imutável nesse sentido é buscar o avivamento através de um voltar para a palavra de Deus e da oração, arrependendo dos seus pecados. Nós não podemos achar que o que aconteceu com John Wesley, com Spurgeon, com William Seymour e tantos outros vai acontecer também na nossa geração, né? O que nós aprendemos com eles é que eles foram homens de oração, homens fiéis à palavra de Deus, e por isso eles viveram coisas tão extraordinárias, né? Nesse caso aqui, houve mudanças, né? Moisés tirou um povo que passou muito tempo no Egito, muito tempo no deserto, depois veio o período de Josué na terra de Canaã, alguns foram morrendo, outros foram chegando, e aqueles que foram morrendo negligenciou muita coisa para os que foram chegando, até chegar nessa situação quase de apostasia total, mas de muita rebelião contra Deus. A geração de Josué presenciou diversos milagres, e mesmo assim teve atitudes de rebeldia para com o Eterno, e com Moisés, o líder que Deus escolheu. Olha só que interessante. Se aquela geração agiu dessa forma, imagine o que deveria se esperar da geração que se seguiria, que não viu os milagres que aconteceram no deserto. Eles se esqueceriam de Deus, mesmo tendo sido lembrados da lei do Senhor e terem visto a promessa de Deus se cumprirem em suas vidas. Olha só, né? É típico do ser humano caído. Eles iriam, porque o tempo vai passando e essas pessoas que não se voltam para Deus acabam se esquecendo. Isso é muito perigoso. Você, professor, você jovem, você precisa entender que você precisa sempre estar desenvolvendo a sua maturidade espiritual para que você possa passar para as novas gerações,
para que você possa se fortalecer e não possa cair numa situação tão complicada como essa do povo de Israel. Milhares de pessoas morreram no deserto por desacreditarem da fidelidade de Deus. Na geração após Josué, o povo se esqueceu de Deus. É complicado a gente falar sobre isso, né? Porque existe a rebeldia dos presentes, mas existe também uma certa negligência histórica que a gente veio tendo, né? Novos líderes foram aparecendo, que não eram tão comprometidos, pouca oração, pouca palavra, pouca meditação na palavra, e assim foi criando-se uma geração fraca, assim como nós estamos vivendo hoje. Nossas igrejas estão cheias de heresias, cheias de teologia da prosperidade, cheias de mentiras, cheias de enganos, cheias de adúlteros, ladrões, sabe? Historicamente a gente foi afrouxando as coisas e a geração de hoje é uma geração fraquíssima, é uma geração com uma fé paupérrima, que não consegue suportar nada, é uma geração que não consegue suportar enfermidade, não consegue suportar contradições, não consegue suportar a rejeição de amigos, porque a nossa geração é uma geração fraca, porque além deles terem efetivamente se afastado de Deus, historicamente as coisas foram se afrouxando, assim como na época de Israel. Depois que Josué morreu, as coisas mudaram, tudo foi afrouxado, a lei não foi tão lida, as pessoas não foram tão exortadas a buscarem a Deus, e surgiu então esse período dos juízes, um período de grande apostasia, chamado de o período das trevas da história de Israel. Segundo tópico, uma mulher com dons e valores. Débora, a profetisa. A palavra de Deus descreve Débora como uma mulher que profetizava e julgava Israel. Matthew Henry comenta que o nome Lapidote, do esposo de Débora, significa lâmpada, e que rabinos ensinam que Débora fabricava pavios para lâmpadas do tabernáculo. Rabinos dizem isso, não é a Bíblia. Então você, se for contar essa história, fazer essa citação, faça como o autor. Matthew Henry cita e rabinos judaicos ensinam, mas isso não é uma comprovação bíblica. Então, até porque isso não é tão importante assim como a figura e a atitude de Débora em relação àquela situação. O texto não entra em detalhes a respeito do ministério de Débora, né, que seria muito interessante, como alguém que trazia os oráculos de Deus para os israelitas. Nem fala quantas profecias foram dadas ao povo por ela. Bom, alguém vai pensar, poderá dizer, porque era mulher. Não, não é. Na verdade, o que acontece é que era um momento de obscuridade da história de Israel. Você percebe que poucos juízes. O livro de Juízes, por exemplo, é um livro pequeno para o espaço de tempo que ele compreende, né? Então, a ideia aqui é mostrar muito mais a decadência do povo hebreu e a poderosa mão de Deus do que propriamente a figura de Débora. A figura de Débora aparece aqui apenas para dizer que Deus usa quem ele quer. Mesmo no contexto machista, naquela época, ele está usando uma mulher como profetisa e juíza e está liderando, porque Baraque só foi à guerra porque ela foi liderando o povo a uma vitória militar. Entretanto, deixa claro que havia da parte de Deus uma mensagem a Baraque, pessoa escolhida pelo Senhor para libertar Israel. Deus escolheu Baraque, mas ele não confiou em Deus. Baraque cometeu um erro que é muito recorrente. Ele olhou para Débora como se Débora fosse a fonte da vitória de Israel, porque ela era juíza e profetisa. Baraque olhou mais para Débora do que para Deus. Por isso que Deus fala através de Débora que Baraque poderia ter sido o homem mais honrado nessa história, mas uma mulher seria honrada no lugar dele porque ele temeu, não confiou em Deus. Isso é um problema. Deus quer nos honrar com as nossas atitudes de fé, mas nós às vezes cremos poucos, cremos mais naquilo que vemos do que no Deus que opera em nossas vidas. Deus enviaria livramento aos filhos de Israel, pois estes clamaram ao Senhor, porquanto Jabim,
tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente, como nós vemos em Juízes capítulo 4, verso 3. Jabim era o rei de Canaã e tinha a seu serviço um homem chamado Sísera. Pelo teor do texto, Jabim exercia uma opressão de forma violenta contra os hebreus e estes clamaram ao Senhor. Que, aliás, Jabim é rei de Canaã. Os cananitas, né, os cananeus, eles eram conhecidos por serem extremamente perversos. Eles eram imorais, perversos, com uma religião extremamente grotesca. Tá? Era um povo que não tinha nenhum temor de Deus. Então, certamente, quando o autor diz aqui que eles oprimiam Israel de forma violenta, é porque a coisa realmente, o fardo, o jugo realmente era muito pesado. Mas o povo clamou ao Senhor, né? Deus ouviu o clamor do povo, como ele ouve o nosso clamor. E é triste, né? É triste quando uma pessoa se lembra de Deus somente nos momentos de aperto e dificuldade. É realmente muito triste, né? É realmente muito triste. Criou-se, inclusive, um ditado popular no meio evangélico que quem não vem por amor, vem pela dor, né? Porque, geralmente, as pessoas, elas não conseguem suportar a dor, né? E, na verdade, Deus pune, sim, aqueles a quem Ele ama. Lá em Hebreus diz isso, né? Na carta aos Hebreus. Mas existe também um princípio básico que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 5, verso 7, que tudo que o homem plantar, isso também colherá. O povo de Israel estava sofrendo, não era porque Deus queria que eles sofressem efetivamente. Deus havia dito na lei, ó, se vocês forem fiéis, vocês viverão em paz. Mas se vocês me desobedecerem, os inimigos de vocês oprimirão vocês. Era apenas consequências dos atos pecaminosos. E isso aqui vale a gente lembrar, né, que às vezes tem uma dificuldade de compreensão por parte da igreja sobre isso. Todo mal que acontece conosco é resultado de pecado. Não é resultado de pecados. Não é resultado de pecados. Entretanto, muitas das nossas falhas têm consequências. Não é dizer que toda pessoa que está enferma está em pecado. Não é dizer que toda pessoa que sofreu um acidente porque ele estava em pecado, que Deus está punindo ele. Não, não é isso. Mas existem muitas das nossas condutas pecaminosas que nos traz prejuízo. Por exemplo, se você vive bebendo, você terá prejuízo na sua saúde. Se você fuma, você terá prejuízo na sua saúde. Se você fala mal dos outros, se você é um mentiroso, você corre riscos profundos, tremendos, de sofrer algum tipo de violência ou, quem sabe, até morrer. Enfim, Deus perdoa os nossos pecados, mas nós precisamos entender, como o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, que tudo que o homem plantar, isso também colherá. E o povo de Israel estava colhendo aquilo que eles haviam plantado, porque Deus havia garantido a eles a segurança no caso deles serem fiéis, né? Era um momento muito específico, mas é interessante que quando nós obedecemos a Deus, estamos na presença de Deus, pode vir dificuldades, pode vir problemas, mas Deus nos assiste em todas as nossas lutas. Israel, seguindo os padrões de Deus, tinha garantida uma vida protegida pelo próprio Deus, mas preferiu seguir ciclos onde era oprimido por suas desobediências, né? Nós falamos sobre isso. Era pecado, correção, arrependimento, restauração. Eles ficavam nesse ciclo vicioso até o período do cativeiro babilônico. Débora julgava Israel. Débora é descrita não apenas exercendo o ministério profético em Israel, mas também julgando questões trazidas pelo povo, né? É importante que haja pessoas com conhecimento e sabedoria para exercer atividades como essa. Nós, professores, precisamos termos essa postura diante dos nossos alunos, e nós, jovens, vocês jovens, precisam se colocar à disposição de Deus para fazer a diferença no meio dessa geração que está se perdendo, né? Assim como Débora era uma mulher, eu digo isso por causa do contexto histórico, mas ela se propôs,
ela se colocou à disposição de Deus para cuidar daquele povo. Ela mesma disse que se colocou como mãe em Israel. Então, nós precisamos, nossos jovens precisam tomar atitudes de buscar conhecimento, de amadurecer na fé e se colocar à disposição de Deus para que Ele cumpra a sua vontade em nossas vidas. Em uma coletividade, pessoas costumam ter desavenças e em muitos desses casos é necessário a intervenção de uma pessoa com autoridade, sabedoria, conhecimento e temor de Deus para fazer com que haja ordem e que o desentendimento não torne um fator que destrua a paz. Primeiro a gente fala ao professor que precisa ter essa credibilidade entre os seus alunos e nós dizemos aos jovens, né, que vocês precisam amadurecer. No meio, por exemplo, lá na escola, na sua sala de aula, no seu trabalho, na sua família, quando houver um conflito, quem é que vai se levantar para liderar a solução, para trazer a solução? Quem vai fazer isso? Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus. Por exemplo, nós olhamos para a história de Timóteo. Timóteo era um jovem, mas era um homem de grande responsabilidade, respeitado porque temia a Deus. Nós vemos Davi era um pequeno, era uma criança. Nós vemos Daniel, mas eram respeitados porque decidiram temer a Deus, buscar a Deus. E em momentos de dificuldade, como José também, eles resolveram problemas grandiosíssimos. Você olha para Timóteo, liderou igrejas. Você olha para Davi, matou o gigante. Você olha para Daniel, ele resolveu problemas na Babilônia. Você olha para José, ele resolveu problemas no Egito. Eram jovens, mas haviam se colocado à disposição de Deus para amadurecerem na fé e serem alguém que estava ali para poder ajudar na solução do problema. Nossos jovens precisam despertar para isso. Não seja o causador de discórdia, seja o pacificador. Observe o exemplo de Salomão, que precisou julgar a causa de duas mulheres que tiveram filhos. Nessa época, Salomão ainda era mais jovem, mas já era um homem sábio. Em uma noite, uma das crianças morreu e a mãe que perdeu o filho trocou o corpo da criança morta pela criança viva. Ambas as mulheres levaram o caso ao rei e esse julgou com sabedoria aquele problema. Mesma situação que eu falei agora há pouco. Quem de nós nos colocaremos à disposição de Deus para sermos os pacificadores, aqueles que irão mediar a solução e não os causadores de problemas? A importância de se ter pessoas sábias tratando de diminuir conflitos é tão grande que a Bíblia diz que todo Israel ouviu a sentença que dera ao rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Assim como foi com Davi, Daniel, José e Timóteo, Salomão, nós precisamos nos colocar como pacificadores. Jovens, no ambiente que você vive, no meio de seus amigos, você é aquele que traz paz, aquele que pacifica as situações ou aquele que causa mais conflitos. Se por um lado temos o exemplo de um julgamento bem feito, por outro lado temos também na Bíblia um exemplo de um grupo de pessoas que mesmo estando na igreja, não conseguia se acertar em relações sociais. É o caso da igreja de Corinto. A primeira carta de Paulo aos Coríntios mostra que alguns irmãos daquela igreja chegaram a mover ações judiciais contra os irmãos. Ou seja, os irmãos estavam cheios de ambição, cheios de egoísmo, cheios de ganância e, por razões materiais, eles, ao invés de procurar a igreja, de sofrer o dano por amor ao irmão, eles procuravam juízes iníquos, juízes ímpios e moviam ações judiciais em tribunais ímpios uns contra os outros, dividindo a igreja e causando escândalos terríveis. Olha só que exemplo. Mais uma vez eu pergunto a você, jovem, você que está nos ouvindo, no ambiente que você está, você é alguém que traz paz, você é alguém que pacifica, ou você é alguém que causa tumulto, que causa discórdia? Se você é alguém que está causando tumulto, discórdia, você não está sendo governado pelo Espírito Santo. Você precisa ler mais a Bíblia, buscar mais a Deus, orar mais. Mas se você está sendo pacifista, continue glorificando a Deus, porque foi para isso que o Senhor lhe escolheu.
E isso, por si só, já é questionável, mas ainda tinha algo pior destacado por Paulo, né? A questão lá de Corinto. Não haver na igreja pessoas que pudessem exercer juízo entre os irmãos. Paulo chega a perguntar, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Né? Lembrando que nós temos o ebedemfoco.com na lição do trimestre passado, produziu uma revista sobre escatologia que tem sobre alguns pontos sobre essa questão da igreja julgando os anjos. Você pode procurar essa revista, os comentários bíblicos, eu não vou recordar qual lição, mas você pode procurar a revista. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, se vocês, como igreja, no dia de Cristo, irão julgar os anjos, como que vocês vão julgar os anjos se vocês não conseguem ter alguém dentro de vocês que julgue as próprias causas de vocês? Paulo está dizendo, vocês não estão sendo igreja. Vocês estão falhando como igreja, porque vocês não conseguem julgar as próprias causas de vocês. A gente sabe que é muito difícil, porque muitos irmãos não querem sofrer a perda. Muitos irmãos na igreja preferem ir para o litígio, para a briga, para a confusão. Mas nós, se agirmos assim, nós não estamos sendo igreja. A Bíblia diz que nós devemos preferir a perda, o dano, do que causar a divisão. A falta de pessoas com sabedoria e discernimento pode custar caro para uma igreja. Quem é nessa geração de jovens, quem é nessa geração de professores que está se capacitando para ser alguém com condições de conduzir a igreja de Cristo nessa terra? Acordemos, o Senhor nos chamou, o Senhor está nos chamando para fazermos a diferença, sermos equilibrados, pessoas sensatas, pacifistas e não causadores de tumultos. A mensagem a Baraque. Deus havia escolhido Baraque para que o seu povo fosse livre das mãos de Jabim, mas ao que parece Baraque sentiu-se aquém da chamada de Deus. Lembremos-nos de que nos últimos 20 anos os hebreus eram oprimidos e os opressores tinham uma frota de 900 carros de combate, uma estrutura bélica com o que Israel não contava. Vamos pensar aqui. Baraque, por um certo sentido, em um momento, ele tem razão. Ele se sentiu incapaz. E, de fato, ele era incapaz. O problema de Baraque é que ele não confiou em Deus. Ele temeu tanto o exército de Jabim e Sísera que ele esqueceu de confiar em Deus. Nós somos todos limitados, irmãos. Nós somos todos incapazes de vencer as nossas lutas. Mas o que nós precisamos entender é que Baraque, ele tinha a palavra de Deus através de Débora, de que ele poderia ir, que Deus iria dar a vitória. A Bíblia nos garante isso, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se temos Cristo, nós vencemos as nossas lutas, nós vencemos o pecado, nós somos incapazes de vencer, sim, mas quando lutamos sozinhos. Baraque esqueceu de que Deus já havia falado que ele iria dar vitória. Ele olhou demais para a sua fragilidade e esqueceu de olhar para Deus. Ei, jovem, você que está passando por um momento difícil, eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei se é depressão, se é vício, se é problema familiar, se é problema de aceitação, enfim, se é algum pecado que está oprimindo você, mas eu quero dizer que você é fraco mesmo. Mas Jesus é forte. Jesus é forte. Se apoie nele. Busque a ele e ele vai te dar a vitória. Não há registro de que Baraque fosse um combatente ou que tivesse experiência militar. De repente, esse homem ouve uma profetisa orientando-o a que reúna homens de duas tribos e se dirija ao ribeiro de Quizon, onde Sísera viria a encontrar com eles. Era um período onde Débora estava governando, né, ajuizando o povo, e o povo estava 20 anos debaixo de um jugo. Então, não havia de modo algum soldados treinados para essa luta. Eram homens que Deus estavam levantando para mostrar muito mais o seu poder do que a capacidade de Israel. Era uma situação que provavelmente deixaria algumas pessoas assustadas, mas Deus sempre sabe o que faz. Meu querido, Deus, se Ele te chamou para esta obra, lembre-se, Ele te capacita. Terceiro tópico, a vitória que Deus trouxe. Débora encoraja Baraque. Diante da dúvida que Baraque teve, Débora se prontificou a acompanhá-lo na batalha, né?
A ressalva que a juíza se deu pelo fato de que a vitória seria dada por Deus, mas que o homem que poderia ter sido entregue nas mãos de Baraque seria morto por uma mulher. Olha que interessante, né? Deus usa Débora, Débora chama Baraque e diz, vai, porque o Senhor vai entregar o exército nas tuas mãos. Mas ele duvida. Ele duvida. A falta de fé nos tira a honra que Deus tem para nós. Confie no Senhor. Não faça como Baraque. Faça como Débora. Débora, ela sabia e confiava que Deus iria dar aquela vitória. E Baraque, por não confiar em Deus como deveria, a honra foi passada para outro, para uma mulher. Talvez pelo fato de tantos anos sendo dominado pelos cananeus, Baraque tivesse dúvidas sobre Deus ir com ele naquela empreitada. Mesmo pedindo uma garantia de que Deus seria com ele, Baraque reuniu os homens e obedeceu. Mas ele temeu. Ele só foi porque Débora insistiu. Se Débora não tivesse estado com ele, ele teria retrocedido. Eu estou pensando assim. Ele era para ter sido um homem muito mais exaltado em Israel, como foi Sansão, como foi Gideão, como foi Eude. Mas ele temeu. Ele ficou com medo. Ele não acreditou plenamente na promessa de Deus. Deus cuida de nós, meus amados. Pelo texto sagrado, entendemos que Baraque se sentiu inseguro diante do desafio lançado por Deus. Apesar dessa insegurança, ele foi ajudado a atender o chamado do Eterno para livrar Israel. É muito bom, né? Nós somos fracos, como eu falei agora há pouco. É muito bom quando nós encontramos pessoas que estão ali para nos apoiar, para nos ajudar. É sempre bom. Se você está agora num momento mais forte, ajude quem está fraco. Se você está fraco, procure alguém que está forte. Nós precisamos aprender a ajudar as cargas uns dos outros, assim como Débora fez com Baraque. Aqui cabe mencionar o papel de Débora nesse processo de encorajamento. De certa forma, ela pagou o preço de sua palavra profética e creu tanto na palavra que Deus deu a Baraque que foi com ele para a guerra. Eu sempre lembro aqui, quando eu vejo essas situações, da história lá da galinha e do porco, né? A galinha que chamou o porco para fazer missões e o porco diz, senhora galinha, o que a senhora propõe? Ela disse, eu vou doar ovos. E aí ele pergunta, e eu, o que eu posso doar? Ela diz, você pode doar bacon. E o porco então responde, olha, mas a senhora pode produzir os ovos. Eu não tenho como doar bacon se não doar a vida. Débora, acredito que entendeu esse princípio, né? Ela poderia ter ficado lá no canto dela e dizer, olha, eu sou juíza e profetisa. Eu não sou uma mulher de guerra. Eu não vou para esta guerra. Mas ela entendia que quem se compromete com Deus entrega a própria vida. Não tem medo da batalha. Não tem medo da morte. Nós precisamos ser mais do que Baraque. Baraque era um homem envolvido. Débora era comprometida com a obra de Deus. Você precisa ser comprometido com a obra de Deus. Ela estava disposta a ser usada por Deus, trazendo a palavra dele e ajudando pessoas a cumprir o que Deus falou por seu intermédio. Débora estava disposta não apenas a pregar, mas a ir ao campo de batalha. Que possamos motivar pessoas, não apenas com palavras, mas também com nossas ações, caminhando com essas pessoas. Especialmente você, professor, caminhe com seus alunos, dê atenção a eles, tire as dúvidas deles, se prepare. O EBD em Foco está aqui para lhe ajudar, para que você tenha conteúdo para ajudar os seus alunos e caminhar junto com eles nessa caminhada. Deus dá a vitória a Israel. A batalha aconteceu e Baraque obedeceu o mandado de Deus e a vitória foi dada. De acordo com Joséfo, Deus fez chover granizo de tal forma que os cananeus tiveram seu poder de fogo reduzido e foram derrotados pelos israelitas. Os carros de ferro de Sísera em nada puderam ajudar, pois a tempestade transformou em lama o solo daquele local, deixando os carros inoperantes. No fim, Deus trouxe a vitória ao seu povo, como havia prometido. Deus sempre cumpre a sua palavra. Confie no Senhor. Somente Ele poderia tornar intransitável o solo para os carros de ferro, transformando objetos que eram, em tese, uma vantagem competitiva em um embaraço ao avanço na guerra contra os hebreus. Deus faz assim. Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre tudo. Se Ele
falou, ele vai fazer as coisas acontecer. Ele disse que Israel iria vencer. Jabim e Sísera tinham o melhor exército, os melhores aparatos bélicos possíveis. Mas Deus disse, são limitados diante de mim. Todos os seus problemas são limitados diante de Deus. Mas Deus não é limitado diante dos seus problemas. O preço de se crer ou não no que Deus disse. Nem sempre as pessoas estão dispostas a crer imediatamente no que Deus disse. Baraque teve dificuldades para acreditar que Deus estaria com ele naquela empreitada e pagou o preço de não ser o responsável por trazer uma vitória completa a Israel. A vitória veio de Deus por meio de Baraque e de Jael. O grande inimigo dos israelitas tombou numa tenda particular e não no campo de batalha. Por quê? Porque Baraque duvidou, porque Baraque tremeu, porque Baraque não atentou para as palavras de Deus dita pela profetisa Débora. Mas como Deus havia decretado que a vitória viria, ele quis usar Baraque como instrumento, mas ele fraquejou. Então, ele continuou o plano, mas através de Jael. É assim que Deus faz. Se você não vai, ele envia outro. Mas a obra não para. Nós precisamos fazer como Esté. Quando Esté estava lá no castelo, que Mardoqueu foi até ela e ele disse para ela que ela precisava tomar uma atitude porque os hebreus, os judeus, iriam todos ser mortos. Mas se ela não fizesse, Deus levantaria outro para poder fazer aquilo. Olha só, o que nós aprendemos aqui? Baraque temeu e ele não entendeu que a obra de Deus não para. Quando um fracassa, Deus levanta. Se esse não quiser, Deus levanta outro, porque a obra não para. Há formas adequadas de pedir a presença de Deus em certas empreitadas. No caso de Baraque, houve um condicionamento na obediência. Se a profetisa fosse com ele, então ele iria à guerra. Ambos foram à guerra e Deus lhes deu a vitória. O que aconteceu foi que ele não pensou que Deus estava com ele. Ele pensou que Deus estava somente com Débora. Nós não podemos pensar assim, Deus só usa o pastor, Deus só usa o professor, o pregador, o cantor. Deus usa qualquer um de nós. Nós só precisamos estar à disposição dele. Ele chamou Baraque. Baraque pensou que Deus só estava através de Débora. E por isso ele não recebeu a honra que havia sido proposta a ele. Nossa conclusão. Ser usado por Deus em palavras é tão importante quanto ser usado em ações. Débora se destacou no livro de Juízes por ser mais do que uma profetisa. Ela creu tanto no que Deus disse por seu intermédio, que foi a batalha com Baraque. Ela entendeu que a sua presença seria um fator de incentivo ao homem que Deus havia escolhido para libertar Israel. Ou seja, Débora entendeu que o cristão não deve, que o servo de Deus não deve estar apenas envolvido no seu reino, mas comprometido. Não basta ter conosco somente a palavra de Deus. É preciso dar mostras de que confiamos em Deus para agir em seu nome com outras pessoas. Mais do que estarmos envolvidos, precisamos estar comprometidos. Débora cria tanto em Deus que essa fé fez ela se comprometer. Baraque já tinha uma fé mais vacilante. Por isso ele estava apenas envolvido. Ei, desenvolva uma fé verdadeira em Deus, para que você esteja comprometido com a sua causa e não apenas envolvido. Nós precisamos estarmos comprometidos. Somente os comprometidos serão arrebatados, serão ressuscitados, estarão com Cristo eternamente. Bom, chegamos no final da nossa ministração desta aula, então. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.